Quem somos nós aos olhos de Deus? Vamos ler? No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ele encontrou Filipe. Ele disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Então Filipe saiu à procura de Natanael e lhe disse: nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. O nome dele é Jesus, o filho de José de Nazaré. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja você mesmo, disse Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: eu pude ver você debaixo da figueira antes que fosse encontrado por Filipe. Então Natanael respondeu: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê porque eu lhe disse que eu tinha visto debaixo da figueira? Você verá provas maiores do que esta. Então acrescentou: vocês verão o céu se abrir e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o contexto daquela época, não? O cenário da época em que isso acontece. O povo de Israel, eles viviam sob um forte jugo, né? Uma forte opressão por conta do Império Romano, né? Então aquela nação israelita em nada parecia aquela nação do Antigo Testamento de vitórias, de conquistas, de milagres. Eles estavam vivendo um período de seca espiritual. Por vários anos Deus não levantava profetas para falar com o povo. Então, no meio daquele silêncio profético, Deus levanta um homem chamado João Batista para pregar as boas novas do Evangelho em preparação à vinda do Messias. Mas aquela nação, ela estava, como eu disse, sob um jugo de uma nação estrangeira, e era como se eles fossem uma nação sem identidade, como se eles fossem uma nação sem autoestima. Então, aquele cenário era muito difícil a situação deles, um povo que tinha vivido histórias riquíssimas, histórias tremendas, agora estavam oprimidos. Mas eles tinham uma esperança de um futuro melhor, a esperança da vinda do Messias. Então, de repente, João Batista aparece e começa a anunciar as boas novas. Ele trazia uma boa nova diante de um cenário catastrófico, né? E depois, o próprio Messias aparece, o próprio Cristo aparece na história, pede para João Batista o batizar, depois ele vai para o deserto para ser tentado por Satanás, mas tudo isso era necessário para prepará-lo para aquele ministério que estava começando na terra. E o propósito da vinda do Messias, nós já sabemos qual foi, né? Mas a ideia é que a gente tente se transportar para aquele cenário de desmotivação. Então eu elenquei algumas coisas aqui. Aquele cenário era um cenário de opressão, era um cenário de intimidação, de sofrimento, pessimismo. Então o povo judeu estava sofrendo tudo isso, né? Estavam oprimidos, estavam intimidados pelo jugo romano, sofrendo, sem autoestima, era um povo sem identidade, né? Então esse era o cenário daquela época. Era o cenário de um povo desacreditado, né? De um povo sem identidade. Aí de repente, o próprio Jesus, o Messias, aparece e começa a chamar os primeiros discípulos. E aí ele encontra Filipe e chama Filipe para segui-lo. E Filipe crê. E ele crê que ele era o Messias esperado. E ele fica tão empolgado, tão feliz, que
que ele vai correndo contar para Natanael aquela boa notícia. Então ele vai lá contar para Natanael, ele com aquela toda empolgação, nós encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas profetizaram, o nome dele é Jesus, filho de José de Nazaré. Aí quando ele fala Nazaré, né, parece que Natanael murcha, né? Mas como que Natanael recebe aquela notícia? Recebe bem aquela notícia? Como todo judeu, né? Como todo judeu naquela época, Natanael, ele também esperava a manifestação do Messias, mas ele esperava a manifestação de um Messias de uma forma diferente. Esperava que ele viesse e destruísse o jugo romano, destruísse, né, o poder do império opressor ali, do Império Romano. E ele representava um povo carregado de baixa estima, de opressão, né, de sofrimento, como nós vimos. Então eles viviam debaixo daquela intimidação, daquela opressão muito grande. Tudo aquilo era desanimador, né? E parecia que nada ia mudar. Isso, será que muitas vezes não acontece com a gente? Às vezes a gente está num cenário de crise econômica, crise política, e às vezes a gente acaba se sentindo intimidado, oprimido por essas coisas, e não consegue enxergar muitas vezes a boa notícia. Ou às vezes não consegue enxergar a verdade que está na nossa frente. Ou muitas vezes, quem nós somos de verdade, nós não conseguimos realmente perceber diante da catástrofe, né, em que vivemos. A gente tende, quando isso acontece, a gente tende a enxergar tudo pequeno, tudo de forma pessimista, né? A gente tende a enxergar nada de bom nas coisas que acontecem. Não é verdade, irmãos? Né? A gente tende, né, a não conseguir enxergar a dimensão da boa notícia. Então, a dor, né, por conta da opressão, a gente não consegue enxergar o que Deus tem feito por nós, muitas vezes. Isso é verdade, né? Então, Filipe, ele carregava a boa notícia com ele, mas Natanael, ele está tão para baixo, que ao invés de se alegrar com aquela notícia, ele recebe de forma incrédula aquela notícia. Por conta de um detalhe, né? Porque ele ouve Filipe falar que Jesus veio de Nazaré. Então ele exclama, Nazaré, mas pode vir alguma boa coisa de lá? Isso é um balde de água fria, né? Você já chegou em alguém, já deu uma boa notícia, já contou alguma coisa, e a pessoa simplesmente te ignorou, ou te deu um balde de água fria assim, não é tudo isso, né? Nazaré. Ou você já deu um balde de água fria em alguém? Eu já, né? Muitas vezes as pessoas vêm contar e de repente você reage, mas só isso? Mas, né? Isso é desanimador para quem conta, né? Não é? Muito bom. Então Filipe, ele agiu, o que Filipe fez? Filipe, ele agiu corretamente diante do incrédulo. Olha só que interessante. Né? Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, né? No texto que a gente leu, em João 1. Filipe, ele usou de uma estratégia evangelística muito boa, né? Então o que aconteceu? Quando Natanael falou isso, essa resposta incrédula, o que Filipe fez? Vocês lembram do texto? Venha e veja você mesmo, com seus próprios olhos. Porque não há nada melhor, irmãos, do que levar a pessoa a ter um encontro com Jesus, para que ela possa ver com seus próprios olhos. Ter uma experiência pessoal com o Mestre. Não há nada melhor. Porque não adianta bater boca com o incrédulo. É inútil. Então, o que a gente tem que fazer é convidar, né, para que a pessoa veja com seus próprios olhos, porque a obra quem faz é o Espírito Santo, não somos nós. Não são os nossos argumentos que vão convencer as pessoas. Então, Filipe não ficou ali batendo boca com Natanael. Ele só falou, vem e vê. Porque a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, que ele vê Jesus de fato, aí sim, ele vai ser transformado, né? Então, aquilo que Natanael estava vivendo, irmãos, a gente pode chamar, sim, de opressão, de intimidação, ou
né? Qualquer outro nome que a gente já tenha falado. E isso estava, na verdade, paralisando ele. Estava paralisando Natanael de tal forma que ele havia deixado de ser aquilo que Deus de fato tinha chamado ele para ser, né? E ele simplesmente estava sobrevivendo, ele não estava vivendo o melhor de Deus na vida dele. E isso muitas vezes acontece conosco. Às vezes a gente simplesmente se deixa levar pelas circunstâncias e não vive o melhor de Deus, não vive aquilo que Deus nos chamou para ser. Quantos de nós também não nos escondemos, né? Não nos escondemos em algumas coisas, escondemos nossos sentimentos, vivemos uma vida de aparência. Às vezes as pessoas perguntam para a gente se está tudo bem, a gente fala que está bem quando não está. Quantos de nós então temos vivido essa vida, colocamos nossa máscara, não mostramos a nossa realidade? Quero te dizer uma coisa muito importante. Deus chama e Deus procura verdadeiros adoradores. Mas antes de ser um adorador, nós temos que ser verdadeiros, né? Então, Deus chama verdadeiros adoradores, mas antes de sermos adoradores, temos que ser verdadeiros. Então nós precisamos ter um encontro real com aquele que é a verdade, Jesus Cristo. Só Ele é a verdade, só Ele pode nos fazer enxergar de fato quem nós somos. Só Ele, só a verdade que liberta, só o encontro com a verdade que liberta, que vai nos fazer realmente deixar de viver uma vida de aparência, de fantasia, tentando ser ou aparentar ser quem de fato nós não somos de verdade. Deus, Ele nos conhece, e Ele sonda o nosso interior, e Ele sabe aquilo que se passa aqui dentro, aí dentro. Ele sabe, não precisamos, né, esconder, não podemos esconder dele, né? Ele sabe a nossa dor, Ele sabe da sua dor, do seu sofrimento, mas hoje, nessa noite, Ele diz que você tem valor. Ele valoriza a tua vida. Apesar do seu sofrimento, das circunstâncias que você pode viver, Ele valoriza, Ele te valoriza. Ele sabe o valor que você tem e que tem dentro de você. Ele pode arrancar o tesouro escondido aí dentro de você. Como um hino que nós cantamos, tem um tesouro aí dentro de você. Porque Ele plantou isso. E Ele quer chamar isso à existência. Trazer para fora aquilo que está muitas vezes adormecido. Foi o que Jesus fez com Natanael. Foi exatamente isso que Ele fez com Natanael. Então vamos ver na sequência, né, do texto aqui, se vocês seguirem. Natanael então ele vai com Filipe até onde está Jesus. Mas ele vai não esperando muita coisa. Ele vai naquelas, né? Tá bom. De Nazaré não posso esperar muita coisa, mas vamos lá, vai. Mas aí, antes de qualquer coisa, no versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, o que Jesus disse? Aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Não é isso? Em outras versões, em quem não há dolo. Ou ainda, um homem direito, um homem sincero, né? O que Jesus está fazendo, irmãos? O que Jesus está fazendo com essa forma de abordar Natanael? Ele está trazendo à existência aquilo que está dentro de Natanael e estava adormecido. Ele está chamando à existência a real identidade de Natanael. Então, se a gente olhar, queria falar de algumas verdades aqui, né? Primeira verdade, Ele chama à existência a tua real identidade, ou a tua identidade real. Tá? Então foi isso que Jesus fez com Natanael. Porque não interessa o quanto Natanael estava para baixo. Não interessa o quanto ele estava sofrendo. Não interessa o quantas falhas ele tinha. O que interessa é que Deus viu Natanael, assim como Ele te vê nessa noite. E Ele viu Natanael diferente do modo em que as pessoas o viam.
e diferente do modo como ele mesmo se via. Estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo aí, levanta a mão. Amém? Porque Deus tem a habilidade, irmãos, de atravessar qualquer circunstância, qualquer estado emocional que você esteja passando, que você esteja vivendo, qualquer intimidação, qualquer opressão, porque Ele vai lá no fundo da sua alma. Ele vai lá e traz à existência aquele tesouro que Ele plantou em você, aquilo que Ele escreveu no livro dele a teu respeito desde a fundação do mundo. Ele chama para fora tudo isso e traz à existência. Deus vem nessa noite, meus irmãos, para nos encorajar, para nos consolar, para nos chamar, para chamar o tesouro que Ele plantou em nós para fora, porque Ele nos ama e Ele te ama. Ele olha para você. Ele olha para você diferente de como as pessoas te olham. Não importa como as pessoas te olham, importa é como Deus te olha, importa é como Deus te vê. Amém? Ele olhou para Natanael e olha para você nessa noite com um olhar de amor, com os olhos de amor, de misericórdia, como ninguém o faria. Só relembrando que o Jesus que fez isso com Natanael é o mesmo que foi desprezado pelo próprio Natanael. Há uns instantes, antes, ele foi desprezado, tinha acabado de desprezar por saber de onde ele vinha, de Nazaré. Mas não importa se em algum momento você já desprezou, Ele te ama mesmo assim. O amor dele não muda, independente daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele nos ama e Ele olha com um olhar de amor. Ele quebra as pernas de Natanael, Ele quebrou as pernas de Natanael com aquela palavra de afirmação. Então ele afirmou, que Natanael, quem ele era de fato. Ele mostrou que ele era uma pessoa valorosa aos olhos de Deus. E o amor, ele faz isso, irmãos. Porque o amor é a arma mais poderosa que existe. Todo argumento é quebrado, porque o amor de Deus é tudo que nós precisamos, é a essência que nos dá vida, que revigora o nosso ser. Quando a gente experimenta esse amor que vem de Deus, cai por terra da nossa vida toda arrogância, todo sentimento de coitadismo, ou de autopiedade, ou toda opressão, toda intimidação, todo pessimismo, cai por terra. Quando a gente entende esse amor, quando a gente entende quem nós somos de fato, quando a gente entende realmente a nossa identidade. Então Jesus amou Natanael dizendo quem ele era aos olhos de Deus. E aí, o que aconteceu? Natanael ficou espantado. Como o Senhor sabe quem eu sou? De onde me conheces? E a resposta de Jesus foi justamente essa, Eu pude ver você debaixo da figueira antes que fosse encontrado por Filipe. Jesus sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo, irmãos. Não precisou de muita coisa, então, para Natanael mudar de postura. A partir do momento que ele ouve isso de Jesus, porque o amor de Deus é simples, não precisa muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, o amor de Deus ele é tremendo demais. Jesus só precisou dizer para Natanael, em outras palavras, Natanael, olha, eu estava te vendo quando ninguém mais te via. Natanael, olha, eu conheço a tua história antes de você aparecer na história. Então, mais uma verdade que eu coloco aqui, Jesus te enxerga quando ninguém mais te vê. Amém? Deus nos vê, irmãos, mesmo quando não temos consciência disso. Ele já está nos vendo. Jesus já estava olhando para Natanael. E não foi por acaso que Filipe foi até ele. Não foi por acaso. Jesus já estava olhando para Natanael. O Senhor, Ele tem habilidade como ninguém para nos fazer sentir especiais. Ele nos encoraja, Ele nos ama. Ele sabe quem nós somos de fato e mesmo assim nos ama. Não é verdade? Nós somos maus. Mesmo assim Ele nos ama.
Os olhos do Senhor estão sobre mim, estão sobre vocês. Isso é tudo que nós precisamos para que a nossa reação seja diferente diante das circunstâncias que nos vêm. Então, quando a gente entende quem somos, quando a gente entende também quem Deus é, a nossa reação diante das circunstâncias adversas é diferente, ou deveria ser. Porque Natanael, antes, ele estava na defensiva, quando o Filipe veio trazer a boa notícia, né? Ele não tinha autoestima, ele estava, como a gente já viu, né? Sem esperança, mas agora aquele que ele havia desprezado, fala assim para ele, você é verdadeiro, você é um homem direito, você é um homem onde não há falsidade, onde não há dolo, e eu te vi quando ninguém mais te via. É isso que Jesus fala para Natanael, e é isso que ele fala para você hoje. Você tem valor. É interessante que Jesus mostrou para Natanael como Deus o via, né? Então Jesus mostrou para Natanael como Deus o via de fato. E Natanael, a partir desse momento, pôde ver quem Jesus era de fato, né? A partir desse momento, então, aconteceu esse princípio, né? E por conta dessa fé que Natanael professou, né, de que Jesus era o Messias, se a gente vê na sequência e no final do texto, a gente percebe que Natanael declara, né? Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele reconheceu Jesus como Messias, aquele que eles esperavam. Então vocês percebem que mudou a postura de Natanael. A partir do momento ele começa a crer, e Jesus promete coisas maiores a ele. Você verá provas maiores do que essa, Jesus disse para ele. Então a partir do momento que Jesus mostrou para Natanael a forma como Deus o via, Natanael creu e pôde ver quem Jesus era de fato. Amém, irmãos? Só para concluir então, é rápido hoje, para a gente orar. Primeira conclusão que eu queria deixar para vocês é que Jesus, Ele pode quebrar aqui nessa noite. Eu não conheço a vida de todos aqui de forma íntima, mas Jesus conhece. E Ele pode quebrar toda a intimidação, toda a opressão, toda a baixa estima, todo o pessimismo, tudo aquilo que tem de ruim, tudo aquilo que te aflige nessa noite, tudo aquilo que te faz sofrer nessa noite, tudo aquilo que te faz tudo aquilo que te assola nessa noite. Basta você permitir que Ele assim o faça. Deixa que Ele tome conta da tua vida, que Ele controle a tua vida de forma plena. Ele pode quebrar todo o mal, toda a intimidação e opressão que as circunstâncias que te rodeiam estão trazendo para a tua vida. Basta olhar para Ele, não olhar para o lado. Ele pode quebrar tudo isso em nome de Jesus. Outra conclusão dessa história curta que a gente viu hoje é que Jesus renova a tua esperança. Ele tem uma nova perspectiva para você, uma nova forma de ver as coisas, um novo entendimento a respeito das coisas que estão acontecendo com você, para que você possa passar a enxergar as coisas não mais numa perspectiva humana, mas na perspectiva de Deus. Então Ele quer que você passe a enxergar, não de uma forma humana, aquilo que está ocorrendo com você, o seu sofrimento, a sua aflição, mas que você passe a enxergar numa perspectiva divina, sabendo que em tudo há propósito, e que o Senhor pode tirar o bem do mal. Amém? Vocês creem dessa forma? Outra conclusão, que Jesus quer que você o reconheça como Ele é de fato. Quem é Ele? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso pastor, como o pastor pregou ontem. Ele é tudo que nós precisamos, não temos outro bem além dEle. Ele é tudo, Ele é o caminho, Ele é a verdade que liberta,
Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio em tempos de angústia. Ele é aquele que pode dar vida plena. É o único que nos dá vida em abundância, vida plena. Ele é tudo. Ele quer que você o veja dessa forma. Que você realmente o reconheça como Ele é. Reconheça o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque a graça de Jesus nos basta. Amém, queridos? Por último, Jesus quer que você se veja como Ele te vê. Amém? Ele quer que a gente entenda que nós fomos criados para a glória dEle. Primeira coisa, nossa vida deve servir para adorá-lo, para glorificá-lo em tudo que fizermos. Nós vivemos para isso, esse é o propósito da nossa vida. Segundo, Ele quer que a gente se enxergue como filho amado. Ainda que as coisas estão difíceis, nós somos filhos amados de Deus. Amém? Ele é nosso Pai. Essa é a nossa identidade. E como filhos amados, nós somos herdeiros. Herdeiros da promessa que é a maior promessa de todas. A promessa de vida eterna. Ele tem promessa de vida abundante aqui nessa terra, mas ainda mais do que tudo, vida eterna. E que promessa tremenda, e os sofrimentos dessa vida nem se comparam com aquilo que Ele está preparando para nós. Não se comparam. Os sofrimentos dessa vida, as tribulações dessa vida são leves, são momentâneas, em comparação com aquilo que Ele tem para nós, que é eterno. Amém, queridos? Então, que a gente pare às vezes de reclamar, de se lamentar, né? E que a gente se levante. Deus quer nos encorajar, nos levantar nessa noite. Deus quer nos dar vida plena, para que a gente viva o melhor que Ele tem preparado para nós, porque Ele está preparando algo muito, 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 muito melhor. Então, meus queridos, deixa Deus realmente ser quem Ele quer ser na tua vida. Viva de acordo com a identidade que Ele te chamou, que é a identidade que Ele te deu, né? Viva como filho da luz, como uma pessoa lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Amém?